pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao que nós estávamos falando sobre as formas de representação do relevo, nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre as curvas de nível, em que nós vamos entender o que é uma curva de nível, como interpretar de maneira bem rápida e prática as curvas de níveis, como regiões mais planas, regiões mais declivosas, pontos de pico e assim por diante, e também conseguir extrair informações a partir de leitura e interpretação dessas curvas em si. Anteriormente a gente falou sobre o perfil topográfico, em que lá nós também calculamos a declividade e interpretamos as informações, e para fechar essa série de vídeos aí sobre as formas de representação do relevo, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as curvas. Então vamos lá? Então o que eu tenho, pessoal? A curva de nível nada mais é do que uma representação do relevo na forma de linhas imaginárias. Cada uma dessas linhas que vocês estão visualizando aí são linhas que representam pontos de mesma cota ou pontos de mesma altitude do terreno. Então, se eu estou falando que essa linha ela é uma linha 1500, todos os pontos pelos quais passam essa linha vão ter uma altitude de 1.500 metros em relação ao nível médio dos mares, ou uma cota de 1.500 metros, né? Uma altura em relação a um plano de referência qualquer, como nós já falamos anteriormente. É a primeira coisa que a gente precisa entender, porque se você compreende que uma curva de nível representa pontos de mesma altura do terreno, seria como se você estivesse fazendo uma vista superior de um determinado terreno, em que cada curva representa cada um desses planos que estão exatamente na mesma altura. E aí, se eu consigo entender isso aí, eu consigo identificar dentro do terreno informações bem relevantes, né? Porque eu consigo identificar a partir da curva de nível, por exemplo, os terrenos que estão mais acidentados, os locais que estão mais planos, os locais que são mais montanhosos, os locais de maior declividade, ou seja, que são mais íngremes aí. E com essas informações, eu consigo aí tirar uma série de outras informações que vão me subsidiar em minhas tomadas de decisão, vão me auxiliar na interpretação do meu terreno em si. Além disso, pessoal, nós temos aí, por exemplo, as aplicações da curva de nível na agricultura, o famoso plantio em nível, em que cada linha de plantio está plantada exatamente no mesmo nível do terreno, ou seja, na mesma altura, e os famosos terraços, né? Curvas de nível ou simplesmente curvas, como o pessoal conhece aí no popular. Cada curva dessa está na mesma altura do terreno e é um processo aí bastante utilizado para a desaceleração dos processos erosivos e retenção de águas da chuva. Então, para demarcar a curva de nível, você faz praticamente um nivelamento geométrico, em que você vai encontrar pontos de mesmo nível no terreno, demarcar esses pontos e depois, com o maquinário apropriado, fazer o levantamento dessas curvas aí. E aí uma característica básica, mais básica de todas as curvas que a gente tem, é o que nós chamamos de equidistância. A equidistância aqui está se referindo à distância vertical entre uma curva e outra. E como ela é equidistante, eu estou querendo dizer que nas curvas, quando nós representamos uma curva de nível, entre uma curva representada e outra, a distância vertical vai ser sempre a mesma. Então, se você ler a diferença entre duas curvas ou entre quatro curvas, a distância vertical vai ser a mesma a partir da qual você pré-definiu anteriormente. Nós conseguimos interpolar essas curvas de nível, por exemplo, e na nossa interpolação, a partir lá dos pontos cotados, a gente consegue determinar essa equidistância. Uma das regras que a gente tem para isso aí é justamente a escala da sua representação gráfica. De acordo com a escala, você consegue definir a equidistância mínima que seria recomendável para cada representação de curva de nível. E aí, como as curvas, pessoal, representam o relevo, representam o terreno, ou seja, pontos de mesma altura no terreno,
Quanto menor for a equidistância entre minhas curvas, mais bem representado é o meu terreno. Isso porque, quando eu tenho aqui, por exemplo, curvas de 100 metros, pode ter algumas informações entre essas curvas que eu não consigo verificar, já que eu estou tendo informações do relevo a cada 100 metros, porque a sua equidistância é de 100. Já nas curvas de 50 metros na mesma região, eu já consigo detalhar melhor as características do terreno, identificar quais são os pontos mais declivosos, quais são os pontos mais planos, quais são os pontos mais montanhosos e assim por diante. Porque eu tenho informações do terreno verticalmente, né? Lembrando que aqui nós estamos falando de distância vertical, eu tenho informações então a cada 50 metros e assim por diante. Com certeza essa região a cada 10 metros vai estar muito mais bem detalhada do que a 50 metros, e aí essa equidistância, por ser trabalhoso, você define isso aí de acordo com a sua escala e de acordo com a sua necessidade do que você precisa detalhar ou não. Algumas características também com relação às curvas, pessoal. Toda curva de nível, ela representa uma região de elevação ou uma região de depressão. Lendo as curvas de fora para dentro, os valores das curvas aqui correspondem aos valores das minhas cotas, por exemplo. Então eu tenho como curva externa, ou seja, a área externa do meu local, uma cota de 90, está subindo para 95 e está subindo para 100. Então indica que eu estou dentro de uma região de elevação, porque as cotas externas das minhas curvas são menores do que as minhas cotas internas. Quando é o contrário, significa que eu estou numa região de depressão, descendo, né, um buraco praticamente, em que você tem as cotas externas maiores do que as cotas internas. Então eu estou na cota de um ponto em que a altura é 100 metros, eu decido 100 metros para 95 e decido 95 para 90, ou seja, uma região de depressão. O contrário, eu estou numa curva de 90, subi para 95 e subi para 100. Então eu estou numa região de elevação no meu terreno. Dentre as características que a gente vai ver, essa agora que eu vou destacar com vocês é uma das principais, porque se você consegue fazer a leitura das curvas com relação a essa interpretação, você consegue identificar as características do terreno. Então eu tenho aqui um determinado terreno, e esse terreno foi representado graficamente na forma de curvas de nível, onde cada curvinha dessa aqui representa uma determinada altura no meu terreno. E, mais uma vez, equidistantes entre si. Significa que a distância dessa curva do ponto A para a próxima curva é a mesma distância dessa curvinha aqui que está uma pertinha da outra, já que nós estamos falando de distância vertical e não de distância horizontal. E é aí que entra uma característica essencial para entender a curva de nível. Quanto mais próximo uma curva está da outra, maior vai ser o declive, a declividade do terreno. Quanto mais afastado uma curva está da outra, mais plano é o meu terreno. Vamos entender isso aqui por dois exemplos. Eu tenho aqui o meu ponto A e tenho aqui meu ponto B. Nessa região que eu destaquei no ponto A, as curvas estão bem espaçadas entre si. E se eu tenho curvas bem espaçadas entre si, significa que meu terreno ele é mais plano, porque o espaçamento de uma curva para outra está maior do que quando eu levo em consideração essa região B. Entretanto, a distância vertical entre essas curvas, ou seja, a equidistância, é a mesma. Quer dizer que dessa curva do ponto A para essa próxima curva, eu tenho uma determinada distância vertical, que é a mesma distância vertical desse ponto B para a próxima curva. Isso porque nós estamos trabalhando com desnível. Porém, o que fica aqui para nós de consideração com relação a isso é que quanto mais afastada uma curva é da outra, mais plano é o meu terreno. Quanto mais próximo uma curva é da outra, maior é a declividade do terreno. Então, olha aqui, essa região B está representando essa região aqui dessa serra. Essa região A está representando essa região aqui.
essa região, visualmente, a gente consegue observar que é bem mais plana do que essa região, que você está numa descida aqui. A título de ilustração, aqui ó, eu tenho um xizinho indicando o meu pico, ou seja, o ponto mais alto do meu terreno. Em relação ao pico, nós estamos aqui, ó, mais ou menos nessa região, indicando qual é esse ponto mais alto. Com relação a esse ponto, logo depois eu tenho aqui uma região que parece que a declividade é bem grande, não é? Parece que você vai descer ladeira abaixo, literalmente. E na hora que a gente olha depois da região do pico para essa região, eu observo que as curvas estão bem próximas umas das outras. E se estão bem próximas uma das outras, significa que a declividade aqui é bem maior do que a declividade aqui. Enquanto aqui talvez, eu não sei porque eu não fiz conta, talvez a declividade do terreno aqui está uma declividade de 2, 3%, muito provavelmente a declividade aqui deve estar lá de 45, 50, 60%, porque a região é bem mais declivosa aí, né? Entretanto, de uma curva para outra, só reforçando isso aqui para vocês, o meu espaçamento vertical é o mesmo. E aí, como que eu determino esse espaçamento vertical? Eu tenho que conseguir interpretar as informações que eu tenho aqui para saber que de uma curva para outra, eu tenho lá 200, 200 e... está um pouquinho apagado? Acho que é 260. Se for 260, lá 200, 220, 240, a próxima curva, 260. Se eu pego aqui, ó, uma outra região, tá aqui 200, 220, 240 também, 260. Vamos ver? 100, 120, 140, 160, 180, 200. Então, lá, em qualquer região que eu pegar, de uma curva para outra, a equidistância vai ser a mesma. Quer dizer que de uma curva para outra vai ter o mesmo valor, certo? Outra coisa importante, principalmente quando você vai representar as curvas. Normalmente você destaca algumas curvas, inclusive você coloca ela em uma cor um pouco mais forte. Essas curvas que você destaca são chamadas de curvas mestras ou curva mestre. É mestre porque são elas que você tem o valor das cotas, o valor da altura do terreno em relação a isso. Entre duas curvas mestres, eu tenho uma curva intermediária. E se eu quero saber qual é a equidistância entre minhas curvas, eu tenho que interpretar a quantidade de curvas que eu tenho entre as minhas curvas intermediárias e verificar qual é a proporção. Aqui eu tenho uma curva 95, aqui eu tenho uma curva 100. Do 95 para 100 eu tenho 1, 2, 3, 4 curvas. Se eu jogar, por exemplo, 1 metro por curva, 95, 96, 97, 98, 99, 100 metros. Está coerente. Agora, se eu jogo 2 metros por curva, 97, 99, 101, ou seja, já passei do 100. Então, eu tenho que conseguir interpretar em relação a essas curvas qual é a equidistância entre elas. Normalmente você vai interpretar de uma curva para outra e em relação de uma curva para outra, você vai tentar deduzir aqui qual é essa equidistância. Vamos ver no outro exemplo, eu tenho aqui ó, uma curva mestre que recebe o valor de 80 metros, outra curva mestre de 90 e outra de 100. Se eu pergunto para vocês qual é a equidistância entre essas curvas, 80, 81, 82, 83, 84, 85, não deu. Então tá errado, não é 1 metro. Mas se eu colocar aqui, ó, 2 metros, 80, 82, 84, 86, 88, 90. Bateu, mas vamos conferir? 90. A próxima curva mestre é 100, então tá aumentando. 92, 94, 96, 98, 100. Significa que nesse desenho aqui, a equidistância ou a distância vertical entre as curvas é de 2 metros. Nesse outro aqui do lado, a equidistância é de 1 metro. E aí vocês vão ter que começar a interpretar essas curvas para identificar essas informações. Algumas características técnicas.
Como a gente tem aí que as curvas representam pontos de igual altura no terreno, e se a gente está trabalhando com altura, a gente está trabalhando com distância vertical, é impossível que duas curvas se encontrem, porque uma curva de 100 metros, a uma altura de 100 metros, nunca vai se encontrar no terreno com outro ponto que está a 95 metros. Então, se tiver representado dessa forma, ela está incorreta. Se duas curvas chegarem a se encontrar, também está incorreto, porque eu estou trabalhando com níveis diferentes, com alturas diferentes, então em diferentes alturas seria impossível duas curvas se encontrarem aí, tá bom? Outra característica, e tenho que tomar muito cuidado quando eu estou representando as curvas de nível. As curvas, elas sempre dão a volta nela mesma. Embora que eu não tenha a representação dessa curva para fora, mas se eu continuasse, eu teria uma curva dando a volta nela, porque representa pontos de mesma altura no terreno. Então, é errado uma curva que vai se interromper, igual essas aqui em vermelho, porque eu preciso que ela complete o seu contorno ou ela seja aqui limitada pelo meu talhão, né, pela minha área em si. Aqui já é uma característica, principalmente quando nós temos que representar, fazer o desenho das curvas. As curvas, gente, elas não são pontiagudas, elas representam um terreno, então elas devem ser suaves. Curvas representadas de forma de curvas bruscas ou ângulos muito bruscos, elas estão incorretas. Então, eu não posso representar as curvas dessa forma. Sempre em ângulos bem suaves, mostrando o contorno do terreno. E aí, além disso, dessas informações básicas, o que eu consigo levar em consideração para interpretar as minhas curvas de nível? Eu tenho aí duas perguntas, em que na primeira, pergunta 1, eu quero saber qual é a declividade do terreno em termos da curva de cota 95 e a curva de 100 metros. E segundo, qual é um ponto que está distante dessa cota 95, entretanto não está dentro de nenhuma curva aqui. Então eu quero saber a cota de um ponto entre as curvas. Então o primeiro exemplo que foi passado aí para vocês, eu tenho aqui, ó, determine a declividade entre duas curvas, entre as curvas de 95 e 100 metros. Vou primeiro de tudo identificar onde estão essas curvas na minha representação. Aqui eu estou com a curva 95 e aqui eu estou com a curva de 100 metros. Entre essas duas curvas aqui, pessoal, qual é a declividade do terreno aqui nesse trecho? Então, quantos por cento de declividade tem aqui, ou quanto que eu tenho aí em graus de declividade? Nós já estudamos, mas não custa lembrar que a declividade em porcentagem é dado pelo meu espaçamento vertical dividido pelo meu espaçamento horizontal vezes 100. E minha declividade em graus é dado pelo meu arco tangente, do meu espaçamento vertical, pelo meu espaçamento horizontal. E nós sabemos também que o meu espaçamento vertical é dado pela minha cota final menos a minha cota inicial do trecho que eu estou fazendo o nivelamento, que eu estou fazendo a interpretação. E com a curva de nível, ela já me dá o valor da cota. E se eu quero saber qual é a declividade entre a curva 100 e a curva 95, a cota final vai ser a cota 100, a cota da minha curva. E a cota inicial vai ser a cota da minha outra curva, que é a cota 95. Então, 100 menos 95... nós temos que o espaçamento vertical é de 5 metros. Eu também precisaria determinar qual é a distância horizontal entre essas duas curvas, uma vez que a distância vertical, ou espaçamento vertical, eu já tenho. Então, aqui, 95 metros, para ficar melhor de ver. Porém,
já foi dada essa informação para vocês. Eu estou falando que daqui até essa curva aqui, eu vou ter uma distância vertical de 25 metros. E se isso aqui é 25 metros, significa que agora o meu espaçamento horizontal é de 25 metros, né? Então agora é só substituir. Declividade em porcentagem vai ser espaçamento vertical 5, o horizontal 25, vezes 100. Então 5 vezes 25 dividido por 25 vezes 100, 20% de declividade. E com relação à minha declividade em graus, eu faço a mesma forma, só que eu tenho que jogar na calculadora o arco tangente, né? Então vai ser tangente a menos 1, do espaçamento vertical 5, pelo espaçamento horizontal 25. Vamos pôr aqui embaixo porque não vai caber ali. Minha declividade em graus vai ser... Vamos jogar aqui na calculadora, eu vou fazer junto com vocês. Então eu tenho aqui shift tangente, para pegar o meu arco cuja tangente é, espaçamento vertical 5, espaçamento horizontal 25, fechei parênteses, dividi 11,31 graus. Se eu quero transformar essa informação em graus, minutos e segundos, vou jogar aqui no botão grau, minuto, segundo, 11 graus, 18 minutos e 35,76, 35,8 segundos. E aí nós conseguimos, então, calcular a declividade do terreno, tanto em porcentagem, quanto em graus, graus decimais ou graus, minutos e segundos, apenas interpretando as informações que a curva de nível me deu, tá bom? Vamos ver o nosso último exemplo. Sabendo que um ponto de interesse ele se encontra entre a curva 95 e 100, então eu tenho aqui, ó, tá um pouquinho apagado, mas aqui eu estou na curva 95 metros e aqui eu estou na curva 100 metros. E eu preciso saber um ponto que está entre a curva 95 e entre a curva 100. E aí está falando o seguinte, ó, sabendo que um ponto de interesse se encontra entre a curva 95 e 100 e que esse ponto se encontra 12 metros distante da curva de 95, então se eu ando aqui, ó, daqui para cá 12 metros, mais ou menos, então aqui até aqui, eu andei 12 metros, qual é o valor desse ponto a 12 metros da curva 95? Para isso eu tenho que fazer uma proporção, ou seja, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, em que eu preciso também conhecer qual é a distância total entre as duas curvas. E entre as duas curvas a distância total é de 25 metros, porque foi dado aqui para vocês, ó, a distância entre as duas curvas é 25 e a distância da curva que eu quero encontrar é 12 metros. Eu vou fazer uma regrinha de 3. Para isso eu vou pegar aqui, ó, o 25, que é o total, ele está proporcional ao espaçamento vertical, que é a diferença entre as duas. Então eu vou colocar aqui, ó, 25 metros está proporcional a 100 menos 95, ou seja, a diferença da curva 100 pela 95, a maior pela menor. E qual que é a distância que está o ponto que eu quero encontrar? Não é 12 metros? Então, em 12 metros, qual vai ser esse valor? Vamos resolver aqui. Então, eu tenho que 25 metros está proporcional a 5 metros e que 12 metros está proporcional a x. Resolvendo a regrinha de 3, vai me dar 2,4 metros. Só que isso aqui, pessoal, não é o valor da minha curva. Isso aqui é só
a distância, né, aqui a distância vertical, ou seja, o desnível do ponto que eu quero. Só que a minha curva, vamos falar que isso aqui é a curva de um ponto A. Eu não dei nomes, mas vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Então, minha curva A, ela está entre a curva 95 e a curva 100. Então, ela está indo do 95 para o 96, para o 97, para o 98, para o 99, para o 100. E aí, eu vou pegar a distância pela qual eu analisei. Então, eu falei aqui, ó, está 12 metros distante da curva de 95 metros. Eu vou pegar esse valor 95 e vou somar do valor que eu encontrei na minha regra de 3, porque eu estou aumentando os valores da minha curva de nível. Eu estou aumentando do 95 para o 100, então eu aumento. Se eu falo para vocês aqui, ó, está distante da curva de 100 metros e não 95. Se fosse a curva 100, do 100 até o 95 eu estaria diminuindo os valores. Então eu ia pegar a curva que foi passado para vocês, menos a regra de 3. No nosso caso, como está aumentando, então eu tenho que minha curva A está na cota 97,4 metros aí, tá bom? Certo, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês com relação a essas formas de representação do relevo era um pouquinho das informações que você consegue retirar do perfil topográfico e curva de nível principalmente, e posteriormente a gente fala aí também depois um pouquinho sobre o nivelamento trigonométrico, como calcular as cotas desse nivelamento e assim por diante, tá bom?